Bem, meus amados irmãos, muito bom dia aos que chegaram por último agora. Muito bom dia a todos novamente. Que todos recebam aí o meu abraço, a minha alegria, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão por termos os nossos corações sintonizados, juntos, nesses propósitos do aprendizado. Que todos recebam um abraço, o carinho, o afeto dos espíritos superiores, amorosos e bons, que em cada lar aí se encontram pela vontade, pelo propósito, pelas vibrações amorosas dos corações, que se propõem a reunirmos nesse aprendizado do amar e servir sem exigir. Então, novamente, que todos sintam a minha alegria por vocês, com tantas outras coisas que poderiam estar fazendo, procuram estar comigo e nós estarmos juntos, nos alimentando, recebendo os nossos corações. Especialmente, na grandiosidade do momento ao qual passa a nossa escola planetária, da grandiosidade do momento que todos nós nos encontramos, onde, pelas leis divinas que regem o universo infinito, como tudo é contínuo em mudança e evolução ininterruptamente, a nossa escola planetária passa para um momento de aflições, do aprendizado, do amor, de escola bendita entre os bilhões de galáxias do universo infinito, de mundo de provas, expiações, reparações para a regeneração. Lembrando sempre o nosso farol, a nossa luz, Jesus, o sublime Galileu, que reencarnando conosco aqui, veio exemplificar, viver as leis divinas do amor, no cotidiano, como todos nós nos encontramos, nós encarnados. E lembrando, quando ele disse que chegaria o momento da separação do joio e do trigo, que era necessário que nascessem, crescessem juntos no caminho da evolução. Assim, nós, esses Espíritos de Deus, essas criaturas divinas, que já temos esse código do amor, da sabedoria, gravado em nossas consciências, chegou o momento onde é a era do ser espiritual que somos, com oportunidade reencarnatória nessa escola, de utilizarmos o veículo do corpo físico para o aprimoramento e as experiências para cada dia mais sintonizarmos a criatura divina que somos com o infinito amor. Então, nessas manhãs, como sempre, em nossos encontros, onde nós possamos a cada dia mais olhar para nós mesmos, refletir sobre os propósitos, o que temos feito com o que sentimos, o que temos feito, que direção temos dado aos nossos sentimentos, diante dos estímulos, das ocorrências, que é inerente a nossas experiências diárias, desde os mínimos detalhes no convívio
do aconchego do lar, mínimos detalhes, como a expressão mais íntima dos nossos corações em relação ao agradecimento, à alegria, à percepção do infinito amor que nos envolve, da assistência que é nos concedida ininterruptamente, desde quando fomos criados. E, como sempre fazemos, né, nessas manhãs, juntando, unificando os nossos propósitos, que possamos formar um cone, um facho, de muitos fachos de luz dos nossos corações, sentindo de verdade a grandiosidade da vida, a grandiosidade da oportunidade, da experiência, do aprendizado, sentindo a assistência que é esse amor que nos envolve em tudo, que possamos, então, desses diversos fachos pequenos de cada coração, formarmos um grande facho de amor, de agradecimento, que possam entrar em sintonia com as forças superiores, dirigidas pelo amor imensurável de Jesus, onde possa chegar ao seu coração magnânimo esse nosso amor. Não é que ele precise desse nosso amor, mas nós é que necessitamos de que com essa união possamos estar em maior sintonia com esse amor que preenche, com esse amor que alivia, com esse amor que sustenta, enfim, com esse amor que é a essência divina do universo, do fluido cósmico universal. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, que alegria, Senhor, enche os nossos corações, por a cada dia estarmos mais conscientes, Senhor, do que somos e o que temos que fazer. Que alegria que enche os nossos corações, Senhor, de a cada dia temos olhos de ver, coração de sentir a beleza e a grandeza de tudo que nos envolve, de termos a sensibilidade da percepção que tudo se movimenta nesse universo infinito ao qual fazemos parte, e que todo esse movimento ao qual estamos conectados é as leis divinas regendo a nossa evolução, regendo o nosso caminho de sintonia com a verdadeira felicidade. Oh, Jesus, que gratidão, Senhor. Mas diante, Jesus, de tanta beleza e grandeza, de tanto amor e cuidado que nos envolvem, nos sentimos ainda, Senhor, tão pequeninos. Necessitamos tanto, Senhor, do seu amparo, da sua assistência, do seu amor, a nos sustentar no cumprimento das leis divinas da evolução da nossa escola, de mundo de provas e expiações para a regeneração. Necessitamos tanto, Senhor, desse amor para poder mantermos o equilíbrio, o discernimento,
a educação, Senhor, dos nossos sentimentos, que ainda, grande maioria das vezes, doentes e desequilibrados, pelas nossas condutas, pelas nossas escolhas ao longo dos milênios das nossas reencarnações, assim como ações dessa encarnação. E queremos tanto, Senhor, conseguir essa serenidade, esse equilíbrio, o entendimento das nossas necessidades. Por isso, Jesus, nós nos reunimos a rogar-lhe a sua assistência, o seu amparo, o seu amor. Senhor Jesus, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a impaciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais indulgentes, mais dóceis, mais afáveis. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que possamos, Senhor, ser instrumento do seu amor, a levar a esperança, a concórdia, os estímulos de alegria e gratidão. Porque já compreendemos, Jesus, que só o amor e o bem que permanecerá para a eternidade, e só nos renovaremos através do bem e do amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Oi, meus amados. Como bom estar com vocês. Mais uma vez agradecido. E nas nossas reflexões, sempre das nossas manhãs, né, nós temos a recomendação da equipe do nosso professor Elipse, né, o nosso tutor espiritual, dos trabalhos do nosso pequenino núcleo de amparo e de assistência, o nosso abraço fraterno, né, que é o estudo, a leitura, a reflexão do nosso Evangelho. E hoje, né, amados, e hoje já estamos no capítulo, que é o último, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Vamos refletir um pouquinho, né? O que vem em cada coração? A pergunta íntima, né? Por que Kardec, né? Esse mensageiro de Jesus, esse espírito magnânimo, que aceitou a tarefa de organizar o Consolador prometido por Jesus, né? Que é a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né? Por que será que ele fez isso aqui foi ele que organizou com a ajuda dos benfeitores, né? Uma coletânea de preces. Amados, né? Estudamos no capítulo anterior, né? Pedi e obtereis,
sobre preces, né? Porque ainda, nós, de verdade, falo por mim, né? Não aprendemos ainda, não aprendi a fazer prece, né? Vocês até me perdoam, porque na minha pequenez eu não consigo ainda transmitir o que os espíritos amorosos bons me usam como instrumento, porque eu ainda não carrego os valores, então eu não consigo transmitir valores que eu ainda não adquiri, né? E o aprendizado da prece é algo, porque a nossa luta qual é? Na essência mesmo. A cada dia as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estarem em sintonia com o que rege o universo infinito, que é a bondade e o amor. Que a cada dia as nossas ações estejam em mais sintonia com esse infinito amor. Porque à medida que sintonizamos, nós estamos caminhando para essa felicidade, não temporária, passageira, mas a felicidade de viver os sentimentos do amor. E, normalmente ainda, né, ao longo dos milênios aprendemos que existe um local, existe um templo onde as preces, entre aspas, têm mais valor, né? Porque não compreendemos que a prece é algo contínuo, constante na nossa vida diária. Independentemente se estamos no nosso lar, se estamos no nosso ambiente de trabalho, se estamos nos ambientes sociais, né? É algo contínuo e ininterrupto. E por que será, então, que o Kardec foi fazer essa coletânea? Então, eu queria comentar alguns pontos aqui para a gente poder refletir, né? Então, a primeira coisa, né? Ele coloca assim, ó, os espíritos hão de sempre. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, irmãos, a forma, a palavra, a roupa, o local, vocês imaginarem, foi duro aqui, nada vale, mas o pensamento é tudo. Ora, pois, cada um segundo a convicção, as convicções e de maneira que mais o toque. Porque a grandiosidade que é esses esclarecimentos, né? Ah, não tem problema algum. Qual é o culto? Que religião? O que importa é o sentimento. Não é a palavra formal, é o que a palavra, no caso, falando, né, esteja impregnada das vibrações dos sentimentos. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Ou seja, não é a formação das palavras, mas é o que vibra na intimidade do coração e que impregnam essas palavras das vibrações dos sentimentos. Os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de prece. Então não existe que a prece do espírita, do católico, do evangélico, do protestante, do judeu, vale mais do que a outra. Olha que grandiosidade. Vale a sintonia, o sentimento, o propósito. Então, por que o Kardec, então, tentou, imaginamos, né, que ele tentou organizar aqui, inclusive para que a gente eduque os nossos sentimentos para fazer a prece. Porque a prece, na essência, é um pedido de ajuda, de auxílio, para educar os nossos sentimentos. Ainda doentes, desequilibrados, egoístas, orgulhosos, vaidosos, achamos que muitas vezes nós é que sabemos, a verdade está conosco, e aqui está claro, não tem nada disso, são sentimentos. Então ele fez o encerramento do Evangelho, trazendo essa coletânea para nos ajudar a nós direcionarmos. Não quer dizer, está claro aqui, que esse é o que tem. Isso aqui é como ele disse aqui, ó,
A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriados a certas ideias, casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Então, qual é o objetivo da prece? O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das formas, nenhuma diferença deve criar entre os que nelas creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no campo, uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. Aliás, perdão, ministraram. E agora ele vai resumir. É a aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro. Repetindo, não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministraram, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas neste livro, um complemento ao ditado dos Espíritos relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Então, é uma coletânea que resume essa doutrina de amor e de paz e de luz, que traz com clareza, com a maior lucidez possível aos nossos espíritos, a grandeza do infinito amor. Com clareza, que o que determina são os sentimentos. E conclui, qual que é o nosso dever? Esse caminho de evolução, de agora no reino do homem, do animal racional para a angelitude, os nossos deveres para conosco, para com o próximo e para com Deus. Bem entendido, deveres. Qual que é o nosso dever? Porque normalmente, inclusive os grandes estímulos no mundo moderno materialista, quais são os nossos direitos? Queremos ter direitos de infinitas coisas, mas dificilmente lutamos muito para cumprirmos os nossos deveres. E olha a grandeza da nossa doutrina de amor e de paz e de luz. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos. Amados, que doutrina é essa? Que vem falar da essência. Que não importa, amados. Qual é o culto? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando os ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque a faz de um outro modo, e não de outra forma. Quem quer lance anátemas preces que não esteja na sua forma, no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Nós temos essa percepção, mas quando, por alguma razão ou por alguma oportunidade, presenciamos ou ouvimos a prece do evangélico
do adventista, do católico. Qual é o nosso sentimento? Que comunhão nós aglutinamos a essas vibrações? Crer que Deus se atenha a uma forma é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, meus amados, será que nós já estamos conscientes na nossa vida diária da prece, dessa ligação, dessa conexão? Ou nós a reservamos apenas para algum momento? Ou seja, ele de aflição, ou para algum momento como um hábito, né? Bom, então todo dia, antes de dormir, eu vou fazer a prece. Ok, né? Ou todo dia de manhã, eu vou fazer a prece. Mas o que nós queremos nessa manhã é impregnarmos em nossas células perispirituais a compreensão que essa prece, ela não vai estar formulada em palavras, em cultos. Ela vai estar formulada nas nossas ações, nos sentimentos que nós colocamos naquilo que vamos fazer, ininterruptamente. Como eu disse, desde a hora que acorda de manhã, como eu impregno o ambiente do meu lar, com alegria, com a gratidão, que a misericórdia divina concedeu de estar comigo no mesmo lar. Quem tem, pela misericórdia divina, a bondade, ter o companheiro, a companheira no mesmo leito, ter no outro quarto, no outro cômodo, o Espírito que Deus concedeu para estar conosco no aprendizado. A prece é isso, não é sentir as coisas externas, mas sim a intimidade do coração. Com que alegria cada manhã eu impregno esse ambiente nas minhas primeiras ações. Vibra em mim alegria essa oportunidade, porque disse a forma, né? Posso até falar, né? Obrigado, Deus, pelo tal, mas é preciso de sentimentos. Então, tem fórmula? Não tem fórmula. Tem modelo? Não tem modelo. Tem palavras que tem que dizer? Não tem palavra que tem que dizer. Elas têm que brotar, elas têm que sair naturalmente pelos sentimentos que estão vibrando em nossos corações. E aí, então, dentro dessa coletânea de preces aí, né, tem, começando, então, estão dividida essa coletânea em 5 categorias de preces. Preces gerais, prece por aquele mesmo que ora, né, prece para mim mesmo, prece pelos vivos, aquele deu, prece pelos desencarnados, preces especiais pelos enfermos e pelos obsediados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto que cada prece e lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar e uma espécie de exposição dos motivos sob o título de prefácio. Ou seja, né, em especial, né, ele está colocando como um prefácio, ou seja, qual é o objetivo da minha prece, né? Então, entre todas aquelas, a grandiosa, né, oração dominical, que inclusive, amados, se nós formos refletir e observar a vida do nosso modelo, nosso Mestre Jesus, aqui encarnado conosco, orava sempre. Além das suas ações ser constantemente em sintonia com o amor, o infinito amor, porque já adquiriu essa envergadura de amor e sabedoria, mas aqui encarnado não tem exceção. As vicissitudes do corpo
ao qual Jesus submeteu é a mesma minha. As leis que regem a minha encarnação é as mesmas que regeu a encarnação de Jesus. É de vocês todos que estão encarnados comigo nesta manhã. E quantas vezes, né, os discípulos dele, os companheiros, os amigos, né, que eram os pescadores, e normalmente, né, o pessoal da pesca levanta muito de madrugada, 4, 5 horas da manhã. E quantas vezes os pescadores, Pedro e tudo mais, eram surpreendidos, porque a hora que acordava, Jesus já tinha acordado e já estava orando. Será que ele estava orando porque ele não era capaz, ou porque é um ato na condição nossa aqui, evolutiva, das vicissitudes do corpo, buscar essa sintonia, esse amor. Vamos fazer alguns comentários aqui da prece dominical, né? Os Espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, pudéssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir todas conforme os pensamentos que se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou com as suas ações, resume tudo, não precisa de outra. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, meus amados, quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, nós realmente sentimos, quando nós falamos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso está impregnado ou é algo formal? Como é que é isso na nossa intimidade? Esse é o modelo, não que todas as preces têm que ser assim. O que vocês acham? Quando eu continuo, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, o reino do infinito amor, que impregna as células do nosso perispírito. O que nós sentimos? E a hora que nós falamos, seja feita a vossa vontade. Aqui na Terra, ou seja, na nossa condição evolutiva, ou nos céus, que é esse universo infinito. O que nós sentimos? O que reflete isso no nosso dia a dia? Seja feita a vossa vontade. Aqui na Terra como nos céus, o pão nosso de cada dia. Eu compreendo que esse pão é o pão necessário ao corpo material, que advém da lei divina do trabalho, a subsistência. Mas eu também compreendo como pão, alimento do espírito imortal que eu sou, da criatura divina que eu sou. Eu sinto isso. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje. Que eu não me aflija. Se eu amo, sirvo, ajudo, no limite das minhas forças,
Eu confio no pão do dia de amanhã. Como é que é essa prece na minha intimidade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora, a próxima. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como é que é isso na nossa intimidade? Como é que eu tenho olhos de ver e coração de sentir aqueles que não fazem as coisas como eu acho que devem ser feitas? Como é que eu vou ter olhos de ver e coração de sentir que nós somos todos irmãos? Que jamais me cabe fazer qualquer julgamento e qualquer crítica a quem quer que seja, porque olha o compromisso que eu faço, hein? Perdoai assim como eu perdoo. Mas a primeira contrariedade, aquilo que eu acho que está errado, que os outros estão fazendo errado, que todo mundo está... Como é que é isso na minha intimidade? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E principalmente, amados, esse agora, não deixai que eu caia em tentação. Então, sempre nós falamos isso no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. O que quer dizer, meus amados? Das nossas fraquezas, nossas fragilidades, as nossas inclinações inferiores, os nossos vícios, a nos ajudar para que nós darmos conta de vencer, seja qual for, porque não tem vício que é pior ou melhor que o outro. Não existe isso. Não tem orgulho que seja maior ou menor, é orgulho, vaidade, egoísmo, ambição. Ajudar para que as provas que advêm, as circunstâncias em que eu vivo, as pessoas que eu convivo, o local que eu nasci, a minha ambientação reencarnatória, que eu consiga a cumprir o compromisso de amar e perdoar e servir sem exigir nada. Não me deixar eu cair nas tentações e livrar de praticar o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. Porque ele não existe na essência. É como a treva, ela não existe a hora que chega a luz. Então, não me deixar eu cair na tentação e livrar para que eu dê conta de não perder uma oportunidade sequer em nenhum momento no meu dia a dia de servir e de ser útil e de ajudar. Que me ajude para que eu tenha essa percepção de que eu esteja sempre pronto para quem quer que seja, para o que for. Para que a minha força de vontade, minha boa vontade, seja superior a tudo, ao meu orgulho, às vezes a minha preguiça, o meu ponto de conforto, para que eu possa. Ajuda, né? É isso que nós pedimos. Então, essa oração, ela resume a todas, porque ela tem tudo, 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 tudo que nós precisamos. E para dar continuidade e ilustrar, eu gostaria de ler aqui, né? Apesar que faltam alguns minutos, mas ainda acho que dá tempo. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel e Chico Xavier. Capítulo 26, Oração. A oração é o divino movimento do espelho da nossa alma, o rumo da esfera superior para refletir a grandeza. É o divino movimento do espelho da nossa alma. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes. Quer vestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, às vezes, amados, não preciso pronunciar uma palavra.
As palavras nós pronunciamos porque ela é um atributo que nos ajuda a dar forma a nós conseguirmos organizar os nossos propósitos. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece. Todo mundo já fez essa experiência com uma lente que põe no sol, que pega fogo no papel, né? Que é a concentração dos raios de calor, né? Que passando pela lente, eles se juntam e pega fogo no papel. Então, esta, na essência, é a função da prece. Buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estende no nosso mundo de provas e de expiação. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se no mais ínfimos seres, até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Tudo é movimento. Tudo, tudo, tudo. Às vezes a nossa percepção de que a pedra, a árvore, tudo é movimento divino, envolvido por esse fluido cósmico universal. No corpo ciclópico do planeta, a oração é um movimento que mantém na tela cósmica. Ou seja, como é que o planeta Terra não sai do eixo com todas as leis de forças de matéria, que são as leis divinas que regem a matéria? O oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram os grandes equilíbrios. Na planta, é a chamada fototaxia, ou o anseio com que o vegetal se levanta para a luz. Incorporando-lhe seus princípios, no animal é o instinto de curiosidade e indagação que alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação do caminho humano. E aí ele traz alguns esclarecimentos, algumas comparações. O professor, planeando o ensinamento, o médico, a ensimismar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, o engenheiro, engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração. Todos estamos conscientes disso, a cada manhã. Aquilo que eu vou fazer é o espelho da minha alma, impregnado pelo fluido cósmico divino, ao qual o meu estado evolutivo eu vou dar direção. Eu tenho consciência que eu estou em oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência. Aí ele fazendo as devidas, né, sequências. O professor, o propósito da educação, a ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Amados, que grandiosidade, que impregna nossas células perispirituais agora, o compromisso nosso agora. Então não é meramente trabalhar por ter o salário do mês. Está terminando esse tempo, amado, a nossa escola planetária. É trabalhar por amor. É trabalhar ser instrumento divino da obra de evolução de nós mesmos e de tudo à nossa volta. Vou até repetir. Então, todos, aqui ele tem algum exemplo, o médico, o engenheiro, administrador, atendente de padaria, o que está fazendo pão, o marceneiro, o carpinteiro, o pedreiro, não interessa, né? Refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar, da realização, do progresso, que fluem do plano invisível à feição das imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente no mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder
de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Amados, impregne essa compreensão em vossos corações, retratando as leis de renovação permanente, amados. Tudo no universo infinito é renovação permanente, que governa os fundamentos da vida que Deus criou. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Será que eu tenho me feito bom? A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovar a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, amados, quando temos aprendido aqui o amparo, assistência e amor dos Espíritos bondosos, de envergadura de amor e sabedoria muito acima de nós, como fazer para que nós possamos estar em sintonia com esses corações a nos assistir, que é o que está dizendo aqui, é no silêncio dos nossos corações, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe preside o território evolutivo, a lhe renovar a emoção e a ideia com que lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. O que vem a dizer reflexão espiritual? O que eu sintonizo? Que cor, que brilho, que comprimento de onda, que cheiro tem o predomínio dos meus sentimentos? Eu vibro com que frequência? A do amor, a da compreensão, a da tolerância, a da paciência, a da boa vontade. Estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Meus amados, como será? Ou como vai ser as nossas orações? Um petitório ininterrupto de manhã, na hora do almoço, de tarde ou de noite? Ou um processo de ação contínua, onde eu estiver, com quem eu me encontrar, que eu tenha consciência
de que tudo que eu me propor a fazer por amor, e aí é onde enche os nossos corações de alegria, porque não interessa a minha profissão, o que eu faço, o meu culto, se eu sou muçulmano, se eu sou católico, se eu sou budista, se eu sou judeu, importa é sentir na intimidade do coração que tudo que nós formos fazer, estamos em oração, estamos em sintonia, e que os propósitos de servir e ajudar, não interessa o que os outros fazem, o que estão fazendo, que seja dentro de casa, que seja onde trabalham, não. O nosso olhar vai ser o que é que eu estou fazendo com as oportunidades que é me concedida, especialmente nós, amados encarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje. Como é na nossa intimidade sentir essa grandiosa oportunidade que nós nos encontramos, estarmos como um corpo, instrumento divino, para que possamos fazer do espelho da nossa alma essa oração constante de amar, servir, ajudar, perdoar incondicionalmente, sem nenhuma exigência a ninguém e a quem quer que seja. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, mais uma vez a nossa gratidão, Senhor, por todo o amparo, por todo o amor, por toda a assistência que é nos concedida na nossa vida ininterruptamente. Quanta gratidão, Jesus, por clarear as nossas consciências da criatura divina que somos. Quanta gratidão, Allan Kardec, quanta gratidão, professor Eurípides, quanta gratidão, Chico Xavier e Emmanuel, quanta gratidão aos espíritos amorosos e bons que em todos os nossos lares agora nos envolvem, com essas doces vibrações amorosas. Enfim, quanta gratidão, Senhor, por tudo. Mas Jesus, ainda no estado evolutivo que nós nos encontramos, lhe rogamos, Senhor, que por sua misericórdia e amor, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor, onde as suas doces vibrações amorosas dulcifiquem os nossos corações, para que a cada dia possamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, amorosos e bondosos, afáveis e dóceis. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que os seus mensageiros de luz e do amor presentes conosco possam fluidificar e magnetizar a água dos nossos copos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos encerrando o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez agradecidos por todos estar conosco. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui a partir das 9h30, estarei a postos, é claro, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos recebam aí mais um abraço meu, de alegria e de gratidão por estarem comigo. Muito obrigado a todos.